Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na terapia multidimensional, que é uma abordagem que vai muito além do que a gente está acostumado, para explicar por que certas coisas simplesmente se repetem na nossa vida, sabe? Vamos juntos entender a arquitetura invisível que nos molda e, o mais importante, como a gente pode transformar isso. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1.000.000, né? Todo mundo já se fez essa pergunta em algum momento. Porque a gente parece que tropeça sempre na mesma pedra, atrai o mesmo tipo de problema. A resposta, como a gente vai ver, raramente está na superfície. Ela está bem escondidinha numa arquitetura invisível que comanda boa parte da nossa realidade. Então, a ideia central aqui é que nós somos muito, mas muito mais do que só esse corpo físico que a gente vê no espelho. Existe toda uma arquitetura complexa, invisível, que compõe quem a gente é e que influencia absolutamente tudo. O que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente vive. Pensa nesses corpos energéticos ou corpos sutis, como se fossem as camadas de uma cebola. Cada camada tem uma função bem específica, mas o detalhe é que todas elas trabalham juntas, o tempo todo, influenciando nossa saúde, nossas emoções, nossos pensamentos e até a nossa conexão com algo maior, a nossa espiritualidade. E agora, vamos fazer exatamente isso. Vamos explorar esse mapa da nossa anatomia energética. Entender como funciona cada uma dessas camadas é a chave do negócio, porque é isso que permite identificar a origem exata daqueles padrões que a gente quer finalmente deixar para trás. O duplo etérico, gente, é basicamente a nossa bateria de energia. É ele que distribui a energia vital, o tal do prana, pelo nosso corpo todo. É por isso que aquele cansaço crônico, sabe, ou outros desequilíbrios são sentidos primeiro aqui, bem antes de virarem uma doença de fato no corpo físico. Então, cuidar dele é cuidar da nossa vitalidade. Bom, se o etérico é a bateria, o astral é o nosso HD emocional. É aqui que mora toda a nossa história emocional, sabe? Todas as alegrias, as tristezas, os medos, os amores, tudo fica gravadinho nessa camada. É também o corpo que permite a gente ter experiências fora do corpo físico, como nas famosas viagens astrais. O corpo mental lida com os nossos pensamentos. O mental inferior é o nosso dia a dia, a nossa lógica, o raciocínio prático. Já o mental superior, é de onde vêm aquelas ideias geniais, os grandes insights, a criatividade, a intuição pura. Ele é a nossa ponte com ideias e conceitos muito mais elevados. Agora, olha que interessante essa tabela. Ela resume tudo de um jeito brilhante. Se o corpo físico é o nosso carro, o etérico é a bateria que dá a partida. O astral é um motor que nos move com a força das nossas emoções. E o mental é o GPS, que dá a direção com base nas nossas crenças. E os corpos espirituais? Eles são o destino final e a própria fonte de onde a gente veio. Faz todo sentido, né? Tá, mas aí surge a pergunta: como é que se acessa e se trabalha no mundo interior tão complexo assim? Pois é, existe uma técnica específica para isso. Uma técnica que permite navegar e harmonizar todas essas camadas de um jeito seguro e muito eficaz. A apometria pode até soar meio mística, mas na verdade é uma técnica muito precisa. Usando comandos mentais, o terapeuta consegue, de forma temporária, desdobrar esses corpos. E isso permite uma coisa incrível: ir direto na fonte energética de um trauma ou de um bloqueio para resolver lá na origem, em vez de ficar só tratando os sintomas aqui no presente. E esse slide ilustra o processo perfeitamente. É uma abordagem passo a passo, super precisa, para navegar e curar nosso ser nessas múltiplas camadas. Primeiro a gente separa para poder investigar. Depois a gente limpa o que for necessário e, por fim, a gente reintegra tudo de forma bem harmoniosa. Mas a investigação não para por aí, não. A terapia vai ainda mais fundo, para muito além dos limites desta vida. E é exatamente aqui que muitas das respostas mais difíceis começam finalmente a aparecer. Pensem bem neste número. Estima-se que até 70% dos nossos desafios e também dos nossos talentos atuais não se originaram nesta vida. 70%. Eles são ecos, são influências diretas de histórias que os nossos outros corpos carregam através do tempo e do espaço. Dá para pensar na nossa alma como um arquivo gigantesco, que às vezes o pessoal chama de registros acásticos. Esse arquivo contém cada pensamento, cada emoção, cada ação de todas as nossas existências. Traumas, talentos, medos, tá tudo registrado lá, influenciando diretamente quem a gente é hoje. E aqui está o ponto crucial de tudo.
Um voto de pobreza feito há séculos por uma parte sua pode estar, hoje, bloqueando sua prosperidade financeira. Um juramento de amor eterno pode estar impedindo que se encontre um novo relacionamento saudável. O fato é que esses compromissos antigos continuam ativos, sabe? Limitando a nossa vida atual de formas que a gente nem imagina. Esse conceito é lindo, porque ele nos mostra que a gente não está sozinho nessa jornada. Pensa na nossa consciência como se fosse um galho de uma árvore imensa. Estamos todos conectados a uma mesma fonte de energia. E o que isso quer dizer na prática? Que a cura de um único indivíduo reverbera e contribui para a cura do sistema inteiro. Certo. Então, qual é o objetivo final de ficar navegando por todas essas dimensões e todas essas histórias? O que se busca, no fim das contas, com um trabalho tão profundo como esse? A jornada toda é sobre sair desse estado de fragmentação, onde partes de nós ficam presas no passado ou em outras dimensões, para um estado de integração. É sobre juntar todos os nossos pedaços para nos tornarmos inteiros, completos e alinhados aqui e agora. Ao abordar o sistema energético inteiro, através do tempo, através das dimensões, a terapia busca uma transformação que seja profunda e que dure. Não se trata só de aliviar um sintoma, mas sim de reestruturar todo o nosso ser, para que a gente possa viver com mais consciência, com mais propósito e com muito mais liberdade. No fundo, é sobre assumir o controle da nossa própria história. E a gente termina com essa pergunta para ficar na reflexão. E se a chave para os desafios de hoje não estiver só no que aconteceu ontem, mas em toda essa vasta e riquíssima tapeçaria de experiências que compõem o nosso ser multidimensional, talvez a exploração dessa imensidão toda seja o verdadeiro caminho para a integração.